Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 014/2016, que dispõe sobre o acompanhamento das licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas e da outras providências. Relatório. Trata-se de um projeto de lei 014/2016, da autoria da vereadora Eliane Soares, que dispõe sobre o acompanhamento das licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas e da outras providências. O texto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para fim de parecer, sendo acompanhado do parecer jurídico da Procuradoria Especializada de Assessoramento Legislativo. O projeto encontra-se devidamente acompanhado de justificativa. É o relatório, vejamos. Voto do relator. O projeto de lei afirma que seu artigo 1º do Poder Executivo encaminhará à Secretaria da Câmara Municipal de Parauapebas cópias do edital de licitações publicados pela Prefeitura Municipal com antecedência mínima de 15 dias de realização do procedimento licitatório. Poder-se-ia imaginar que se trata de um projeto que invadiria a competência privativa do prefeito. Ocorre que não se verifica a ocorrência do vício formal de inconstitucionalidade do diploma legislativo por ter emanado de proposição de origem parlamentar, nem interferências nas atividades próprias do Poder Executivo. Isso porque nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo, contida no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, bem como no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, foi objeto de propositivação na norma. O projeto de lei não cria cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou o aumento da sua remuneração, nem mesmo criado, extinto ou modificado órgão administrativo, ou sequer conferida nova atribuição ao órgão da administração pública a exigir iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. O projeto também não interfere no desempenho da direção superior da administração pública. É o fato de que a regra está dirigida ao Poder Executivo por si só. Não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do prefeito. O projeto inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, da transparência dos atos do poder público, dando ele concretude. O projeto de lei enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, artigo 37, caput, da 88 da Constituição Federal, não se tratando da matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. Ante o exposto, opina-se favoravelmente a aprovação do projeto de lei 014/2016, da autoria da vereadora Eliane. É o parecer do relator. Voto pela aprovação do projeto. Sala das Comissões, Parauapebas, 2016. Eles vão calar a boca, pelo amor de Deus. Terminou, vereador? Tem que pedir para eles falar. Pessoal, a relatora está pedindo. Eu posso? Pode continuar, vereador. Senhor presidente, não é todo dia que nós recebemos uma bancada e um prefeito. Nós estamos com 4 vereadores aqui e um prefeito. É uma honra, né, para nossa cidade. Com certeza é uma honra. Só deixar a vereadora terminar a leitura. Só dando continuidade aqui, todos nós sabemos que a principal atividade, eu vou só pedir silêncio, por favor, para o vereador Miquinha, porque está atrapalhando, viu? Só um minutinho, Miquinha, por favor. Charles. A gente sabe que a principal atribuição do vereador é fiscalizar.
E a gente sabe do volume de riqueza, né? Nós moramos numa cidade que nós podemos dizer com muito orgulho que é uma cidade bilionária, pois ela tem a previsão orçamentária dela, continua, graças a Deus, passando de 1 bi, né? Então, para a gente é um privilégio. E aí vem os contratos. E a gente tem muita dificuldade, enquanto vereador, quando a gente sabe, por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo, a construção das 2 UPAs. Se tivesse esse projeto de lei, tivesse sido aprovado, com certeza não teria sido construído 2 UPAs, uma vez que o município só comporta uma. E aí a gente não teria esse desperdício de recursos. E a importância da gente ver esse edital, para que a gente possa, de fato, né, acompanhar, antes que seja feito, ver o objetivo, principalmente o valor. Com certeza essa obra também, 275, não seria aquele valor de 107 milhões. Então, assim, eu acredito que é de suma importância, vai ajudar, assim, de fato, a gente acompanhar de perto, porque tem prazo, né? 15 dias antes, o prefeito encaminhará para a mesa diretora vai encaminhar, está escrito aqui no projeto, principalmente para a Comissão de Finanças e Orçamento, que cabe a cada um de nós, vereadores, e a Comissão de Finanças e Orçamento, pegar a cópia desses projetos, desses editais, e a gente, de fato, como está escrito aqui, a gente ir lá para o início ao término desses contratos, que a gente sabe que tem contratos que tem feito durante esses anos todos, contratos milionários, contratos bilionários, que a gente vê que não comporta com a obra. Ou também não teria feito tantas obras aí sem licitações, ou do jeito que a gente sabe que está. Então, aqui eu quero aproveitar a oportunidade para pedir apoio dos nossos colegas vereadores, que aprovem esse projeto, que vai facilitar mais ainda o nosso trabalho, que é o principal trabalho, que é fiscalizar os recursos públicos. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente, eu vejo que esse projeto, o objetivo maior dele vai acabar sendo tumultuar e dificultar ainda mais o desenvolvimento das licitações. Uma vez que os princípios da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, eles já são exigidos pela própria lei. Eu fico olhando, por exemplo, o Ministério Público, o jovem Ministério Público, eu falo a nível nacional. Hoje que eles estão começando a constituir estruturas específicas, departamentos especializados para fiscalização. Eu estou aqui nessa Câmara Municipal há quase 4 anos, e eu vou dar um exemplo da CPI que eu participei. Nós não conseguimos nem instalar uma sala aqui para desenvolvimento dos trabalhos. Você imagina um volume de licitações vindo para cá. Não tem nenhum vereador aqui que tem capacidade de analisar e dar o princípio da eficiência e da própria fiscalização. Hoje, da maneira como está, esse projeto de lei só vai dificultar o andamento dos trabalhos, uma vez que é uma prerrogativa do Executivo, ele tem toda uma estrutura, um aparelhamento para desenvolver essas licitações. Então, eu encaminho a base, que eu vote contra esse projeto, para a gente poder evitar maiores transtornos para a municipalidade. Continua a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a minha única preocupação diante de um projeto desse, quero parabenizar a comissão pelo fato do reconhecimento da constitucionalidade. Agora, trazer mais uma obrigação da função que é o vereador, a própria lei de licitação, a 866, já estabelece em todos os seus princípios a questão do direito à publicidade. Então, o fiscal, como tal, que é o vereador, independente qual seja o local que está sendo aberto o certame, ele tem o direito e tem todo o livre acesso para fiscalizar como todo qualquer cidadão. Para isso foram criados os encaminhamentos, e concordo com o vereador Bruno, e com certeza o meu voto será contra. Continua a discussão. Senhor presidente, eu acho que o líder do governo, Bruno, ele tem que falar por ele. Ele não pode dizer que nenhum vereador dessa casa não tem capacidade para analisar um processo licitatório. Ele tem que falar por ele. Se ele não tem a capacidade, aí é problema dele. Mas ele não pode generalizar, dizer que nenhum aqui não tem. Porque você não pode medir a capacidade de cada um. Eu acho que o projeto da vereadora é pertinente.
né, traz para essa casa mais responsabilidade na questão pública, visto que nós temos aí processos e processos aí com indícios de fraude, inclusive, presidente, aquele da compra dos livros que até tem certidão negativa do FGTS, certidão do FGTS, que ela é fraudulenta, e eu acredito que aquele que quiser analisar, analise. Agora, aquele que não quer analisar, bom, fica por conta própria. O que nós não podemos, essa casa não pode ser, é subserviente. Eu acho que cada um tem a liberdade de fazer o seu papel, tá? E, vereadora, o seu projeto, nada mais e nada menos, que é para moralizar a questão pública. Eu acrescentaria mais, que não seria só o processo licitatório, que a partir que a licitação tivesse andamento, as medições viessem para essa casa, que nós íamos parar muitas situações irregulares que está acontecendo com dinheiro público no município, que é uma bandalheira muito grande, tá? Que está acontecendo com o dinheiro público aqui no município de Paraupebas. Continua em discussão. Senhor presidente, eu vejo esse projeto num ponto de vista construtivo para a sociedade. Eu acho que aqui nós temos que ter essa discussão da questão da fiscalização realmente que nos cabe, que isso é uma prerrogativa já dos nossos afazeres. Mas esse projeto ele vem numa construção para que nós possamos acabar com a corrupção de fato, instalada nessa cidade. Isso é uma ferramenta tão importante para o erário público, porque para quem não entende, quem está fora, e às vezes não consegue ver a dimensão do que é uma licitação, do que é um memorial descritivo de obra, do que é uma execução financeira, do que é um impacto socioeconômico, eles possam até, poxa, não tem essa magnitude que nós, depois que a gente começa a estudar o que é recurso público, nós achamos assim, eu tenho a certeza que esse projeto é um belo projeto, vereadora. Você vem, de certa forma, colocar nos trilhos o que está desordenado. E quanto à capacidade de cada um aqui, cada um sabe aonde pode e onde não pode. Quando nós, vereador, estivemos naquela CPI e nós não conseguimos instalar uma coisa que é prerrogativa nossa, irmão, nós fomos prejudicados. O nosso trabalho foi prejudicado por uma conveniência. E Vossa Excelência sabe, isso é regimental. Nós tínhamos todo o direito de ter um acervo jurídico, um acervo técnico. Mas nós conseguimos ir muito longe, vereador. Até que por não ter ferramenta de trabalho, ou ser, de certa forma, atropelado como um rolo compressor. Por quê? O nosso projeto de lei, ela ficou... Por isso que a vereadora, parabéns, vereadora. Esse projeto eu vejo com ótimos olhos, nem bons, ótimos olhos. Quem quiser fiscalizar, que fiscaliza. Quem não quiser, que feche os olhos e deixe a banda passar. Mas uma ferramenta onde vai nos auxiliar para os governos futuros. Eu acredito que nós estamos indo no caminho certo. Isso não quer dizer que fulano vai vencer as eleições. É para as gestões futuras. Mas nós não podemos cercear o direito do legislador aqui de poder ter uma aparelhagem dessa, uma ferramenta de trabalho, aonde vai contribuir com o crescimento e desenvolvimento de uma sociedade. Nós estamos vendo obras e obras aqui faraônicas se desintegrarem como um sorrisal numa água. Não, a coisa não pode ser tratada dessa forma, vereadores. A coisa não pode ser tratada nesse momento da nossa política de uma forma monocrática. Nós vivemos num regime democrático.
E não é o meu dinheiro que vai ser policiado e fiscalizado. É o dinheiro de todo mundo. Então, vereadora, você tem o meu voto a favor desse projeto. É com muita convicção que eu falo isso, que o teu projeto enobrece essa Casa de Leis. Continua a discussão. Vereador Eusébio. Senhor presidente, eu vou fazer um contraponto de uma forma diferente, dizendo que a lei orgânica do município, ela traz no seu bojo, ela diz quais são as competências do legislativo e diz quais são as competências do executivo. E nós, vereadores, que legalmente representamos o povo, e quem representa o povo não é o prefeito, não é o delegado, não é o juiz, é o vereador. É quem está em contato no dia a dia com o povo. Então, muitas dessas competências que é atribuída ao executivo, o vereador com aquela vontade de poder apresentar um projeto e até dar uma resposta para a sociedade, e muitas vezes incompreendido, porque quem está aqui, que começa a vivenciar a lei, a vivenciar os projetos, ler aos programas, a entender o que é um PPA, o que é entender o que é uma LDO, a entender o que é uma lei orçamentária, e às vezes ele não consegue dar a resposta para a sociedade, porque ele começa a entender do ponto de vista político e do ponto de vista legal, e do ponto de vista jurídico. E às vezes ele não consegue dar resposta porque ele se torna incompreendido para a sociedade, porque às vezes ele é tido como um relapso, não entende, porque ele pergunta e não responde. Então, eu acho que nós, vereadores, aí eu vou falar do meu ponto de vista, da experiência desses 11 anos que eu estou nesta casa. Eu acho que quanto mais mecanismos se criar para poder fazer algumas observações do que ocorre no executivo, ele é salutar. Ele é bom para a sociedade. Porque aí o vereador que quiser aprender no âmbito do seu mandato, ele vai ter que ir para as comissões, ele vai ter que pegar aqueles projetos e ler, ele vai ter que discutir, se quiser com a sociedade, se quiser com a comissão, se quiser nesse plenário. Então, eu não vejo esse projeto como uma invasão de privacidade. Eu vejo esse projeto como mais um mecanismo que vai poder auxiliar o vereador no seu mandato de fazer as suas observações, para depois ele também poder, diante dessas observações e do seu trabalho, poder então ir para a sociedade e justificar a sua atuação parlamentar. Então eu vou defender o voto favorável a esse projeto, por entender que nós precisamos criar mais mecanismos para essa casa de observar cada vez mais o que é que o executivo faz com os recursos que ele arrecada. Veja bem, nós temos já tramitando nessa casa, aí me permita os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para dizer que nós está tramitando nessa casa já está na mesa de cada vereador a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que por determinação da presidente da comissão, a vereadora Eliane, determinou que dentro da Comissão de Justiça e Redação serei o relator. E esse projeto que está aqui na minha mesa, ele traz todas as diretrizes para a aplicação do orçamento no ano que vem. E ele tem que estar em consonância com tudo aquilo que ele escreveu no PPA, que é o Plano Plurianual, que na lei orçamentária que virá no final do ano, ele vai ter que alocar os recursos para esses programas que ele coloca aqui. Então, se nós não tivermos mecanismo para fazer uma investigação ou para fazer um acompanhamento dessas leis que se manda aqui, às vezes ela fica inviabilizada. Nós vamos ficar apenas no discurso. E para não ficar só no discurso, eu vou votar a favor do projeto da vereadora Eliane. Continua a discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, nós aqui nessa casa, nós temos que não olhar só para o agora, né, mas olhar para o futuro, para os próximos governantes que vier para Parauapebas ser eleito, reeleito, enfim, os vereadores que possam ser eleitos, os que estão aí, que estão concorrendo às eleições, ou alguns colegas aqui dessa casa que continuarem. O meu pensamento aqui ele sempre foi de comum acordo com a minha bancada, com o vereador Eusébio. Dificilmente nós não votamos no mesmo sentido de algum projeto de lei. Eu realmente não vejo prejuízo para o município nesse sentido. Sei que existe dificuldade do parlamento acompanhar todo esse processo, sei que existe, mas a casa pode montar uma equipe, que possa auxiliar os vereadores nessa questão, porque isso é muito bom, a transparência do poder público para a população de Parauapebas, é isso que precisa dos nossos governantes, é a transparência da coisa pública, o que está acontecendo, como é que cada licitação está ocorrendo no município e como é o desfecho dessas licitações e que venha ganhar o município com isso. Sabemos do que o país está vivendo hoje, as maiores empresas desse país envolvidas com corrupção, porque não tem um acompanhamento dos nossos parlamentares no nosso país. Então, acredito que para contribuir, que quem vai ganhar com isso não é o parlamento, nem é o executivo, é a sociedade de Parauapebas. Então, eu voto a favor do projeto. Em discussão. Ninguém mais discute, eu vou falar um pouquinho. Eu vejo assim, querer burocratizar mais ainda. Por quê? Nós temos umas comissões aqui hoje, que os projetos chegam da prefeitura, a presidência da Câmara está tendo que avocar de lá para cá, porque as comissões não estão dando conta de entregar os pareceres para essa mesa, para ela poder colocar em votação. Então, pedindo mais documento, eu tenho certeza que é para colocar na gaveta e burocratizar mais ainda a prefeitura. Meu voto, eu não vou ter voto, minha opinião, ela também seria contrária a esse projeto. Uma vez que a licitação já é pública, qualquer pessoa pode olhar, pode participar, sai o edital, pode corrigir, pode denunciar. Quando o Bruno falou na questão da competência, eu acho que tem competência sim, os vereadores. Mas o próprio Ministério Público, quando ele leva os processos nossos aqui, da Câmara ou da Prefeitura, que acontece, a grande maioria, quem tem que analisar é o Tribunal de Contas do município, que são técnicos nisso aí. Então, eu acho que foi nesse sentido que o vereador Bruno quis colocar, foi nesse posicionamento que ele quis falar. Então, assim, não é que não tenha competência, vereador Bruno, mas eu sei que nós não sabemos mais do que o Ministério Público. E nem eles estão capazes, estão botando para o TCM fazer essas análises. Então, vou colocar em votação. Vereador Marcelo Passerinho. Voto contra, senhor presidente. Vereador João Arce. Voto contra. Vereador Zacarias. Só justificando o meu voto, senhor presidente, entendendo que um processo licitatório ele já é seguido por um edital e dentro de todos os parâmetros que ali estabelecidos, nós, enquanto fiscais das leis, podemos chegar e fazer os apontamentos que ali estiver de desacordo, e com a convicção que no artigo 7º da própria Lei 866 estabelece que todas as licitações, nas suas apurações, elas são abertas, o meu voto é contra. Vereadora Joelma. Quero aqui esclarecer mais uma vez que a Comissão de Justiça e Redação ela é responsável por relatar a questão da constitucionalidade, da legalidade, da técnica legislativa. Lá dentro da comissão a gente julga a tecnicidade do projeto. Aqui a gente julga a questão política do projeto. E meu voto, tecnicamente, dentro da comissão, foi pela legitimidade por estar dentro das técnicas legislativas e ser constitucional. Mas o meu posicionamento político vai seguir a orientação do líder, que é contra. Vereador Lidemir. Senhor presidente, só para justificar o meu voto, eu estou vendo aí que o projeto, ele está criando alguns embrólios aí em relação ao projeto.
Mas eu estou olhando também, eu estou vendo que o projeto não vai trazer nenhum desgaste e vai ser viável ao município, eu vou votar a favor do projeto. Vereador Barrão. Contra. Vereador Miquinhas. Senhor presidente, só para esclarecer, não é que o projeto quer dizer que a licitação tem que vir para dentro da casa, não. Eu acho que nós estamos confundindo aqui o projeto. O projeto é que vem uma cópia para essa casa acompanhar. Eu estou errado, vereadora? É para a casa aprovar. Eu quero entender. Porque se é a licitação para vir para dentro da Câmara, não tem como. Não existe. Isso não existe. Porque se é uma cópia, é até obrigação do Executivo mandar para essa casa. Agora, o que não pode... Não, vereador Zacarias, o senhor não precisa balançar a cabeça. O que eu estou falando aqui é o seguinte: não pode é que a licitação venha para a Câmara, que não é de competência da Câmara. Mas de uma cópia para a Câmara acompanhar, eu não vejo nenhum prejuízo, não existe prejuízo nesse sentido. Por isso eu voto a favor do projeto. Eu quero justificar também. A gente tem votado aqui projetos aqui de suma magnitude, que favorece alguns determinados pontos, e nesse projeto em questão, eu acredito assim, eu particularmente tenho feito vários ofícios solicitando informações do processo licitatório, inclusive de secretarias, para secretário mandar para nós aqui as planilhas, e não tem tido respostas. Por quê? Porque tem que ficar na surdina, tem que ficar na clandestinidade, senhor presidente. Esse projeto de lei é para que todo o projeto licitatório venha uma cópia para essa casa e a gente possa analisar, para que a gente tenha mais eficácia. Mas, vamos, né, estou concluindo, senhor, é o raciocínio. Esse projeto de lei é de suma importância para o parlamento. Eu voto a favor desse projeto com muita convicção de que ele seria para ajudar o povo. Vereador Massoud. Senhor presidente, não poderia também de justificar o meu voto, não é? Aí já... Senhor presidente, veja bem, vereador Miquinha, você com uma cópia de uma licitação, se você não tiver tempo, mas tem assessores seu que tem, você pode passar e ele detectar algumas situações. Se fala licitação, tem o que é esconder? Não tem nada, não é isso? É um projeto público, lá tem hora e dia marcado. E essa casa, ela não tem todo o tempo de participar de todas as licitações. E o vereador Charles foi muito bem incisivo em falar que se pede documento, que ele já pediu e a vereadora Helene já pediu, e não vem, o secretário ignora, de respeito a essa casa. Agora imagina o secretário que nunca conseguiu um voto na rua, chega lá de respeito ao vereador quando ele não dá as informações necessárias que é em lei. Então nada mais nada justo de que ser a favor do seu projeto, que é muito pertinente e é de grande importância para a sociedade de Paraupebas, porque através da senhora que é representante do povo, junto com essa casa, você vai dar as informações que o povo precisa daquele dinheiro que está naquelas licitações. Eu voto a favor do seu projeto. Vereadora Eliane. Eu também quero justificar aqui meu voto, esclarecer aqui para os nobres colegas a importância desse projeto. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, da situação natalina. Nós pedimos um documento, Miquinha, em dezembro, assim a licitação lá, eu e o vereador Charles, para o filho do vereador Zacarias, a cópia, o valor, até hoje, ele não nos encaminhou. Por que será que a gente não quer que venha para cá? E ele sabe, inclusive nós encaminhamos agora para o Ministério Público, porque seu filho não encaminha para nós. Nós estamos pedindo vários documentos, ele não respeita essa casa, vereador. Então aqui eu não vou ficar triste, dizer assim, eu sei que é mais um projeto que vai ajudar mais ainda na fiscalização aqui dessa casa.
Então, assim, é importante, quero agradecer as discussões, quero agradecer, assim, de coração os nossos companheiros que votaram. Respeito também de quem não votou, é um direito seu, como foi colocado aqui, cada um escolhe se fiscaliza, se não fiscaliza, se tem interesse de estudar, de não estudar, de se aprofundar ou de procurar uma equipe, vou respeitar. Muito obrigada e voto com muita segurança a favor. Vereador Bruno Leonardo. Vereador Miquinho, eu também vou justificar. Eu estou com um projeto de lei aqui em mão. Ele estabelece que 15 dias antes da licitação sejam mandados os documentos. Vai burocratizar de tal maneira que lá no parágrafo 2º do mesmo projeto fala o seguinte, fala que a mesa diretora terá de designar um representante para acompanhar o processo licitatório. E ele é tão superficial ainda que no artigo 4º ele fala todos os edis deverão se esforçar para acompanhar o processo licitatório. Então, assim, lá no artigo 36, como muito bem falou o vereador Eusébio, a lei orgânica já estabelece a forma do controle e fiscalização orçamentária que a Câmara deve exercer no âmbito do município. Falar também para o vereador Massude, que ele ficou aparentemente irritado, eu não medi sua competência intelectual, não, meu amigo. Eu falei unicamente a questão técnica e o vereador Braz foi muito feliz na colocação, que todas as análises dos processos que são feitos hoje pelo MP passa pelo Tribunal de Contas, tem uma equipe de contadores, auditores, e aqui essa Câmara não tem essa equipe técnica. Então, eu agradeço o entendimento político da mesa, dos vereadores da base, e vota contra. Meu voto é contra, presidente. Vereador Maridé. Eu voto contra, senhor presidente. Vereador Eusébio. Senhor presidente, o meu voto já está justificado. Eu voto a favor. Reprovado o projeto de lei de número 014 por 7 votos a 6.